Mazei, obrigado, querido. Bom, tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Ótimo. Olha só, primeiro eu queria assim, cumprimentar todos, na pessoa da professora Giselda, né? Todos somos grandes fãs, né? Não só do direito, mas da pessoa da professora Giselda. Então, eu queria fazer esse cumprimento, abraçar a todos, dando um abraço aí na nossa queridíssima professora Giselda. Não posso deixar de cumprimentar meu querido amigo Marcos Catalã, parabenizar a Unicinos por esse trabalho, por estar tendo aqui no meio dessa situação, né, confortável, ter essa possibilidade de discutir efetivamente aqui um assunto. Eu acho que nunca a gente imaginou, eu acho que isso é um fato, todo mundo a gente tem conversado isso, nunca ninguém imaginou que estaria vivendo isso que a gente está, essa realidade presente. Queria também cumprimentar, muito importante, porque eu vi que tem várias pessoas aqui, daqui do Espírito Santo, da UFS, do meu grupo de pesquisas, do NEAP. Queria mandar um grande abraço para o meu colega lá da Universidade Federal, o Lucas, que está aí, o Lucas Barroso, grande professor. E eu vou começar falando aqui sobre um tema que, assim, chega você ficar pelo fim. Eu fiz aqui, eu anotei assim, umas 5 ou 6 coisas que eu poderia falar. Então, eu vou tentar conectar em alguns assuntos que já foram colocados. E já se antecipar, não numa situação de propaganda, mas eu tenho mais ou menos uns 15 dias que eu estou mergulhado em debates sobre esse tema. Devo publicar aí até o fim do mês um trabalho aí pela FOC com vários estudos sobre determinados assuntos. E um ponto que eu vou puxar aqui, falando que o professor Nalim disse aqui sobre a questão de como nós somos forjados e tal. Professor Nalim, você sabe que isso é uma situação curiosa, porque eu sinto assim até agora uma situação privilegiada, porque eu costumo dizer que os civilistas, eles não me consideram como um civilista, eles me consideram um processualista. E os processualistas não me consideram um processualista, eles me consideram um civilista. E talvez seja pelo fato dessa dimensão que a gente vem analisando, e eu tenho vem estudando, da importância de que o profissional ele tenha uma dimensão de que o direito, efetivamente, ele mudou. Eu vou falar um pouco, a partir de muito do que foi dito aqui, de algumas questões que eu acho que são fundamentais dentro de uma premissa básica para mim, que alguns autores já colocaram, que está no dever de renegociação. Para mim, o texto do professor Anderson Schreiber, eu acho que se ele tivesse uma bola de cristal, ele não tinha adivinhado da importância do trabalho, né, dessa tese de titularidade dele, que é o dever de renegociação. A gente vive uma situação de fato em que eu acho que, antes de tudo, nós temos que pensar nessa ideia do dever de renegociação. E foi dito aqui, e foi dito por vários colegas, o Marcos fez essa observação, nós temos uma ideia, inclusive no contrato, não é só no processo, de um perde-ganhos. Eu acho que isso é absolutamente capital nós compreendermos a dimensão que nós nos encontramos. E aí eu vou um pouco mais além. Talvez, na perspectiva que o professor Anderson escreveu, porque ele também não projetava esse quadro que a gente vive hoje, o dever de renegociação, na minha concepção, ele não é só uma questão pré-processual. Para mim, o dever de renegociação, ele trabalha com uma situação absolutamente flutuante. E se fizermos uma observação para figuras que nós temos do processo, o dever de renegociação ele está presente dentro do processo, de uma forma muito clara. Eu queria que os senhores identificassem, eu queria sim, chamar muita atenção dos senhores. Tem uma figura, e o Marcos, foi muito curioso que ele tocou nesse assunto, que nós temos uma figura no processo que se chama o contrapedido. E há uma figura do contrapedido que está ligado diretamente ao dever de renegociação, que está no artigo 479 do Código Civil. Que, basicamente, quem tiver com o código e quiser acompanhar,
quando o réu, quando há um pedido de resolução do contrato, o que o artigo 479, e ele tem uma redação no sentido de que ele facultaria ao réu a apresentação de um contrapedido para que a resolução ela não fosse levada a efeito, ou seja, aí numa linguagem mais ampla, que não ocorresse a extinção do contrato. Então, o que o réu ele apresentaria? E veja como é que isso é interessante na linha. Dentro daquela linha que você defendeu, eu teria aí um pedido de renegociação compulsório, porque a partir do momento que o réu ele faz o pedido, ele vincula o juiz e ele vincula uma manifestação do autor, só que o autor na posição de réu. E veja como é que é interessante que esse contrapedido também, fazendo uma análise no contrato, ele está presente no artigo 157, parágrafo 2º, na lesão. Então, veja, esse dever de renegociação, então, veja, até mesmo dentro do processo, esse dever de renegociação, ele se aplica, ele já se aplicava, só que nós não tínhamos os olhos para essa figura. E vou dizer mais, dentro da nova estrutura, dentro da estrutura atual do Código de Processo Civil, sem fazer uma crítica gratuita, mas uma crítica real, que os tribunais não se deram conta, o artigo 334, ele traz o dever de renegociação para o quê? Para logo após aquela audiência obrigatória, em que naquele momento, antes da própria discussão, ou seja, se não houve uma renegociação inicial, ou seja, ele abre a possibilidade de quê? Do espaço da renegociação. Então, veja que o sistema, na verdade, ele já mudou, só que quem não se apercebeu disso, e aí, Naline, sua fala foi perfeita, fomos nós que fomos forjados pelo que é punitivo. E aquilo que o Marcos colocou, veja, e não há, e isso é muito importante, aí uma identificação de processo, o contrapedido, ele é diferente do pedido contraposto ou da reconvenção, porque o pedido contraposto ou a reconvenção é um pedido que ele é autônomo. Ele é um pedido que ele é autônomo, tanto que é perfeitamente possível, desculpe se eu estou sendo muito técnico aqui, mas é perfeitamente possível, por exemplo, que o pedido do autor seja julgado procedente e a reconvenção seja julgada procedente, e o pedido do autor seja julgado improcedente e o pedido contraposto improcedente. Mas notem, olha esse detalhe como é que é interessante, como o contrapedido, o combustível do contrapedido é o direito material. O contrapedido, ele absorve o pedido do autor, de modo que nós teremos uma decisão que incluirá o pedido do autor e o pedido do réu. Isso é extremamente relevante. E vou dizer mais aí, estou vendo tem vários colegas lá do nosso grupo de estudo, MEAP, que nós trabalhamos com tratamento adequado do processo. Veja que nós temos aqui, e aqui eu vou pegando um gancho que o André me propiciou, olha uma figura que eu tenho no Código de Processo Civil aqui, que nós vamos ter que utilizar bastante. Ação autônoma de provas. Porque, veja, qual o sentido que eu tenho de falar sobre o impacto que causou no processo, pedir uma resposta ao judiciário, se eu sequer eu tenho uma comprovação, se eu sequer eu sei qual que é esse montante. E mais, olha, Naline, como é que nossa linguagem aqui, nós não combinamos e é convergente. Pode ser que na própria ação autônoma de provas, e esse é um dos motivos para que ela seja ajuizada, que é o quê? Evitar que a ação seja proposta. Ou seja, a partir da própria prova, nós podemos o quê? Renegociar e chegar a um novo contento. Então, o que eu acho, teria muito assunto para eu poder dizer aqui agora, eu acho que o ponto mais relevante aqui que eu posso ter da minha contribuição é mostrar, as pessoas entenderem que cada conflito ele vai ter que ser tratado de uma forma própria, peculiar. E eu não tenho dúvida nenhuma que o pior ambiente para eu tratar este conflito é o judiciário. O judiciário, para mim, sem querer fazer um paralelo, mas fazendo um paralelo com a Covid-19, é levar
o paciente acometido da patologia para um hospital com médicos exaustos, sem especialidade, e para um ambiente que já está contaminado da Covid. Então, veja, tudo que a gente pode fazer agora, que a gente puder fazer, é evitar ao máximo que a gente leve esse problema, esse conflito como patologia, né, ao judiciário. E tem um textinho simples, eu posso depois passar para os colegas, que é muito importante, que nós, veja, isso foi, todos, aconteceu com todos, nós ficamos tão preocupados com os métodos para tratar os conflitos, que nós não passamos a estudar o conflito em si. E onde que eu acho que vai ser uma grande diferença, e onde que vai ter a grande contribuição do direito civil? Os profissionais do direito civil vão ser aqueles que vão conseguir, como os médicos, identificar concretamente o conflito. Veja, isso é extremamente importante. E com todo respeito àquele advogado que está acostumado a combater no processo, ele não vai ter condição de identificar o conflito. Então, para mim, eu acho que a minha análise, eu acho que nós vamos viver, a gente está vivendo um processo, um momento em que vai ser fundamental a entender essa ideia da dever de renegociação, adequando aquilo, adaptando aquilo que o professor Schreiber fez com muita precisão para aquele momento, mas ele não tinha nem como supor que a gente viver esse momento tão agudo, tão nervoso, e uma análise de tratamento adequado do conflito, em que o judiciário é apenas uma das portas. Eu acho que esse é o grande X. Eu termino hoje um texto em que eu estou falando basicamente sobre isso e dizendo, olha, é o momento absoluto da mediação nos casos em que a relação contratual ela precisa ser restabelecida. Nunca, eu acho que nós tivemos um espaço tão grande para a mediação neste momento em que as relações precisam ser restabelecidas. Então, o que eu posso colocar aqui, também quero ser breve, quero fechar aqui, é essa ideia de trabalharmos com uma noção mais clara, mais evidente de tratamento adequado do conflito e observar o conflito, ou seja, o problema, como uma verdadeira doença, como uma verdadeira patologia. Analisar a realidade dos pacientes em todo esse contexto, e volto a dizer, apenas aquele que conhece o direito civil, o direito material, terá condições de fazer essa identificação. Querido Marcos, basicamente era isso aí que eu queria colocar. Fico aí disponível aí para mandando um beijo no coração de todos vocês. Fico aí disponível para a gente fazer um bate-bola no fim, se tiver. Mas aí, obrigado, querido.